esse tema, tanto que já adianto a todos, antes mesmo de iniciar, foi a audiência pública de toda a história do Senado, mais concorrida em matéria de questionamentos. E o pessoal me informa aqui, tanto da TV Senado como do Alô Senado, que tem uma pilha de perguntas, questionamentos, e, por incrível que pareça, por unanimidade. Todos contra a terceirização. Aí a pilha, vou mostrar depois para vocês, porque eu leio tudo que chega aqui. E é o povo que está questionando e vendo o que é isso, onde nós estamos, né? Depois que chegar aqui, eu vou apresentar, e se tiver algum que é a favor, eu vou ler também. Vai lá, meu amigo. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, em nome de quem eu cumprimento essa ilustrada mesa, e cumprimento a todos os senhores e senhoras aqui presentes, a todos os que nos assistem, né, pela TV Senado, agradecendo de antemão o convite ao Ministério Público do Trabalho para participar desse debate que, no nosso entender, reside no centro das maiores preocupações atuais no cenário nacional. De fato, é extremamente grave o cenário que se nos apresenta a partir da aprovação do texto base do PL 4.330, senhor senador, e aqui peço licença para fazer uma análise, embora breve, mas uma análise mais incisiva do que a que foi feita ilustradamente pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que, diante da sua missão de equidistância dos interesses em conflito, né, certamente ponderou como tem que ser a um magistrado o tema com o distanciamento que lhe é próprio, né, não obstante, com a firmeza, né, da sua posição contrária à precarização do trabalho. O Ministério Público do Trabalho é instituição permanente, incumbido da defesa dos direitos sociais dos trabalhadores. Portanto, a nossa posição em relação ao PL 4.330 é firme no sentido de que terceirizar atividade finalística é inconstitucional. E farei, então, me permitam, uma análise de natureza técnico-constitucional, por coerência, inclusive, a nossa perspectiva a respeito do tema, porque nós já estamos tratando dessa questão da terceirização na atividade fim há mais de 20 anos. O Ministério Público do Trabalho, desde que iniciou a sua atuação como órgão agente na década de 1990, tem como um dos seus temas mais relevantes o combate às fraudes nas relações de emprego e, portanto, a defesa do regime de emprego como regime de proteção social do trabalhador. Nós atuamos diuturnamente no combate às mais diversas formas de fraude, e uma das que mais se sobressai é exatamente a utilização da intermediação de mão de obra nas atividades finalísticas das empresas. Portanto, nós podemos dizer, e aqui sem nenhuma modéstia, que nós temos profundo conhecimento de causa que inclusive nos levou a elaborar uma cartilha, né, em que nós, senhor senador, nós arrolamos aqui, nessa cartilha, terceirização de atividade fim na iniciativa privada, 50 exemplos de ações para a proteção do emprego na atividade fim da empresa, arrolando aqui 50 ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho nos mais diversos setores da atividade econômica nesses últimos 20 anos, para demonstrar as razões que nos levam a essa atuação de combate à terceirização na atividade fim. E qual é a razão principal? É combater pura e simplesmente a terceirização? Não, é proteger o emprego direto na atividade finalística como um regime de proteção social constitucional do trabalhador. Portanto, farei aqui uma breve análise sobre esse regime de proteção social. A Constituição da República de 88 foi a primeira Constituição, senhor senador, desde a de 1934, foi a primeira que inseriu os direitos dos trabalhadores no rol dos direitos fundamentais. Desde a Constituição de 34, os direitos dos trabalhadores estão constitucionalizados, mas a Constituição de 88 foi a primeira a fundamentalizar esses direitos. Portanto, a torná-los cláusulas pétreas, a torná-los direitos essenciais ao próprio regime democrático.
né? E, dentre esses direitos, está lá no artigo 7º, com a clareza solar, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e aqui chamo a atenção, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. A Constituição instituiu uma cláusula de evolução dos direitos sociais, uma cláusula que institui um patamar mínimo, um arcabouço mínimo de direitos, que são aqueles arrolados no artigo 7º, mas um arcabouço que é entregue ao legislador ordinário com a seguinte missão: melhore a condição social do trabalhador, institua novos direitos e incremente os direitos atuais, porque o desejo constitucional é de que a sociedade brasileira seja uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo da Constituição da República. Portanto, esse regime constitucional de proteção social firme, cláusula pétrea, já inicia no inciso 1º do artigo 7º, trazendo a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária, mediante indenização, etc. O Supremo Tribunal Federal já teve, senhores, oportunidade de dizer, numa DIN, que esse inciso não garante a estabilidade ao trabalhador, mas disse à época, embora não garanta a estabilidade, esse inciso está em plena sintonia com a Convenção 158 da OIT, no sentido de proteger a máxima vinculação temporal do trabalhador à empresa. Daí, e a partir desse fundamento, nós identificamos que o regime de emprego previsto no artigo 7º primeiro é um regime constitucional de proteção social do trabalhador e um regime que está fundado em 2 pilares. Um é o da proteção temporal. A Constituição quer que o regime de emprego, que a relação de emprego se estenda o máximo de tempo possível. E nós inferimos isso de onde? Primeiro, uma indenização que desestimula a ruptura contratual, quer o emprego por o máximo tempo possível. Fundo de garantia do tempo de serviço, que propõe um depósito, uma poupança em favor do trabalhador, com vistas à sua estabilidade econômica e que depende de quê? De tempo de serviço, de vinculação contínua. Nós temos um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço que pretende melhorar o conforto, a condição de conforto do trabalhador no momento da dispensa, com um período maior de aviso prévio proporcional ao tempo que esteve vinculado. E isso denota o intento de manter esse trabalhador o máximo possível vinculado ao emprego. Nós temos um sistema de aposentadoria vinculado à contribuição por tempo de serviço. Portanto, o direito à aposentadoria, que é direito social elementar, previsto em todas as constituições democráticas no Brasil, depende de tempo de contribuição. E, portanto, a Constituição vincula esse direito, a efetividade desse direito, à máxima duração do contrato de trabalho, do regime de emprego. Vejam, então, que a Constituição pretende uma relação de emprego, 7º primeiro, mas uma relação de emprego dotada de máxima estabilidade. O segundo pilar do regime de proteção de emprego é o da proteção espacial. Nós chamamos de proteção espacial aquela que pretende a máxima integração do trabalhador à vida da empresa. Veja, a Constituição, ela prevê, por exemplo, que o trabalhador tem direito à participação nos lucros e resultados. A participação nos lucros e resultados é direito fundamental que depende da integração do trabalhador à vida da empresa, porque uma empresa de terceirização não tem lucros e resultados. Ela sobrevive da diferença entre o valor que lhe é pago pelo serviço e o valor do custo da produção, em que a mão de obra constitui a maior parte desse custo. Obrigado. Um outro aspecto que denota o desejo constitucional de integração do trabalhador à empresa é o próprio conceito que está no artigo 8º da Constituição de categoria econômica. Nossa organização sindical constitucional está fundada na noção de categoria econômica. E o que é categoria econômica? Um conceito, mais do que jurídico, é um conceito sociológico, né? É um conceito que se desenvolve no processo de formação filosófica do direito do trabalho. O que é categoria profissional? É o vínculo de solidariedade entre trabalhadores que laboram em regime de emprego para numa mesma atividade econômica. Ora, a terceirização, quando invade o espaço central da empresa, ela desconecta o trabalhador
da sua categoria profissional, arremessando esse trabalhador a sindicatos dispersos que não condizem com o vínculo de solidariedade que é próprio da atividade econômica do tomador de serviço. Portanto, desnatura um direito que é o direito de coalizão profissional, o direito de coalizão sindical para lutar por melhores condições de trabalho. Artigo 7º, caput, né? Direitos que visem a melhoria de sua condição social. A melhoria da condição social do trabalhador se adquire não só por meio de novas leis, mas pela garantia do direito de sindicalização, do direito de participação na vida da empresa e, principalmente, o direito de firmar acordos e convenções coletivas de trabalho que lhe protejam contra a superexploração do trabalho. Portanto, desnatura esse princípio de coalizão, a terceirização na atividade finalística, né? Então, esse esteio principal do regime de proteção está fundado na necessidade de integrar o trabalhador à vida da empresa. Outro aspecto, artigo 7º, 22, é garantido ao trabalhador como direito fundamental a medidas de proteção à sua saúde e segurança. A efetividade desse direito, senhor senador, depende da presença estável desse trabalhador numa mesma empresa. Por quê? Porque é ali que ele vai realizar as suas atividades, reconhecendo em conjunto com a organização empresarial os riscos da sua atividade e se protegendo contra ela. Não é impossível, por exemplo, a elaboração de um programa de prevenção de riscos ambientais a cada 6 meses com um novo contrato. Por quê? Porque o meio ambiente do trabalho é uma dinâmica evolutiva, né? Passa pelo reconhecimento do risco existente no ambiente de trabalho e depois pela melhoria contínua dessas condições. Portanto, as normas de proteção à saúde e segurança do trabalhador pressupõem para sua eficácia a estabilidade espacial, a permanência do trabalhador no mesmo espaço, sob pena dele não reconhecer os riscos inerentes aos diversos ambientes por onde ele houver de passar num regime de terceirização radicalizada, né? Então, nós temos aqui já reconhecido que a Constituição, quando elaborada pelos constituintes democráticos, iluminados pelo desejo de aperfeiçoamento da democracia em 1988, instituiu esse regime de emprego, estava constitucionalizando e fundamentalizando um regime de proteção social que tinha conteúdo de sentido e que, portanto, um conteúdo, licença de sentido formado, inclusive construído no longo processo de afirmação histórica do direito do trabalho. Não era uma relação de emprego qualquer, fulanizada, terceirizada. Não, era uma relação de emprego com estabilidade no espaço e estabilidade no tempo. É por isso que, diante desses elementos e outros tantos que poderíamos, em situações, né, acadêmicas, eu diria assim, discorrer, é por isso que nós, do Ministério Público do Trabalho, afirmamos categoricamente: essa relação de emprego direta com o empregador é direito fundamental do trabalhador. E o que ocorre com a terceirização nas atividades finalísticas da empresa? Essa terceirização, ela desfigura esse regime de emprego socialmente protegido, constitucional. Por quê? Porque ela acaba instituindo, a terceirização, um regime paralelo de emprego rarefeito, um regime paralelo de emprego precarizado. E por que, então, desnatura o regime socialmente, constitucionalmente garantido ao trabalhador? Por quê? Porque a terceirização, primeiro, dispersa a organização sindical. E não é à toa, é proposital, né? A grande revolução patronal da década de 90, aqui tão bem ressaltada pelo ministro Barros Levenhagem, o pensamento capitalista hegemônico, neoliberal da década de 90, veio com a finalidade de dispersar a organização sindical. A terceirização foi o maior instrumento de revolução patronal, porque quebra as categorias, enfraquece o poder de coalizão dos trabalhadores. Segundo, a terceirização radicalizada torna ineficazes os direitos fundamentais que eu acabei de mencionar. Torna ineficaz o direito de continuidade da relação de emprego junto ao mesmo tomador,
torna ineficaz os direitos a férias, porque os trabalhadores terceirizados, o Diese já constatou, têm contratos muito mais rápidos, muito mais descontínuos, intermitentes. Portanto, um direito que depende de tempo, como férias, porque se adquire com períodos aquisitivos e depois concessivos, né, que se sucedem, um direito como esse depende de continuidade no tempo. O Constituinte não instituiu um direito para ser ineficaz, vazio de sentido, né? O direito constitucional é fundado no princípio da eficácia das normas constitucionais. E a eficácia desse regime de proteção depende, sim, do emprego direto com o empregador. Portanto, senhores, a terceirização na atividade finalística, ela precariza em todos os aspectos. Rompendo com a organização sindical, inviabiliza a celebração de acordos e convenções coletivas que lhe assegurem direitos, melhoria de suas condições sociais. Ela retira o trabalhador do espaço central da empresa e, portanto, prejudica profundamente o trabalhador quanto ao meio ambiente do trabalho. Dados do Diese também demonstram que os trabalhadores terceirizados estão sujeitos a um nível muito superior de adoecimento e de acidentes do trabalho. No setor de energia elétrica, de distribuição de energia elétrica, dados do Diese demonstram que entre 2006 e 2008 morreram no Brasil 238 trabalhadores vítimas de acidentes fatais no setor de energia elétrica. Desses 238 ou 39 trabalhadores, 80% eram trabalhadores terceirizados, né? Esse é um exemplo de que a terceirização piora a condição de meio ambiente. E por que piora? Piora, sabe por quê? Porque o investimento em meio ambiente do trabalho é alto, é custoso, é caro. E esse investimento não pode ser feito por uma empresa que tem que oferecer no mercado o serviço pelo menor preço. Porque o grande drama da terceirização nas atividades centrais é remeter o trabalho ao mercado de serviços, submetido ao laissez-faire, laissez-passer, né, a lei da oferta e da procura, e depois contratar esse mesmo trabalho intermediado pelo menor preço, submetido à pura lógica de mercado. Então, essa lógica concorrencial diminui a remuneração do trabalhador. Ele tem que ser oferecido pelo menor preço, senão não haverá vantagem nesse negócio, porque isso é um negócio. Não haverá vantagem nem para o tomador de serviço e nem vantagem para a empresa de terceirização. É dessa vantagem que vive a empresa de terceirização. Portanto, ela reduz a remuneração, segundo o Diese, é em média 27,5%, menor que o trabalhador direto. E veja, as pesquisas a que me refiro, inclusive essa é uma pesquisa do professor Márcio Postman, da Universidade de Campinas, que identifica essa redução em 27,5%. Essa pesquisa é feita apenas no estado de São Paulo e em relação a trabalhadores terceirizados na atividade meio. Qual será a realidade de rebaixamento de remuneração se o PL 4.330 radicalizar a terceirização na atividade fim? Só um processo de futurologia poderia, né, uma futurologia poderia responder, mas nós já temos, por experiência, a sugestão de que o rebaixamento salarial será ainda muito pior. Isso vai impactar, primeiro, nos depósitos de FGTS, né, nos direitos que dependem de incidência de remuneração, na contribuição previdenciária e, portanto, haverá uma redução drástica da contribuição previdenciária, porque a empresa que terceiriza tudo, ela sequer tem o dever constitucional, estou terminando, dever constitucional, senhor presidente, de recolher INSS sobre folha de pagamento, porque uma empresa que terceiriza tudo não precisa de empregados. Então, haverá, e esse é um cenário, digamos assim... né? Esse dado é muito importante, pessoal. A empresa que terceiriza não contribui para a Previdência? Não contribui porque não tem folha de pagamento. A empresa que pode... Vamos fazer aqui, então, Aí vão quebrar de vez a Previdência. Vamos fazer uma elucubração, senhor presidente, de uma empresa que possa terceirizar tudo. Veja, uma empresa que possa, com base na lei, terceirizar todas as suas atividades. É a proposta, previsto no artigo 2º e no artigo 4º do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. Vejamos, uma empresa que terceiriza todas as suas atividades, para nós, Ministério Público do Trabalho, é uma empresa vazia de função social. Ela existe para o lucro e pelo lucro. Ela não tem outro objetivo. Ela só paga o contrato aquele. O outro empregador. Só. Então, veja, senhor presidente, veja,
a Constituição diz lá no artigo 5º, 23, sobre a função social da propriedade. Ora, no artigo 170 da Ordem Econômica, inciso 3º, a Constituição remete à função social da atividade econômica. A empresa, portanto, está submetida a uma função social, e são muitas as funções sociais que a Constituição acomete às empresas. Vamos falar de algumas que serão, eu diria, profundamente esvaziadas, caso a terceirização seja aprovada em todas as atividades. Vejamos, primeiro, a própria noção de sindicalização, eu já falei, ela, prevista no artigo 8º, ela fica profundamente prejudicada. Uma empresa que terceiriza tudo não tem a obrigação de aplicar as convenções e acordos coletivos da sua categoria econômica. Ela foge da sua convenção ao seu bel prazer. Se a convenção não lhe for interessante, ela terceiriza tudo e se livra da convenção coletiva. O projeto fala lá em algum momento que se a empresa de terceirização for do mesmo ramo da atividade econômica da empresa principal, a convenção coletiva é da empresa principal. Sabe quando isso vai acontecer? Raramente. Raramente. Primeiro, uma empresa de terceirização não é uma empresa industrial, portanto, ela nunca será da atividade econômica de uma indústria. Uma empresa de terceirização nunca será uma empresa de comércio, portanto, ela não é da atividade econômica do comércio. Quando então a hipótese... Fundamental esse esclarecimento. Nem eu tinha essa noção. Então, veja, da gravidade do fato. Pois é. Veja, quando é que as empresas podem ter o mesmo objeto social? Quando se trata do setor terciário, talvez, em que uma empresa contratante seja do setor terciário e parte do seu objeto social seja coincidente com o objeto social da terceirizada. Isso será exceção e não a regra. Portanto, o direito à convenção coletiva é profundamente esvaziado, ele é praticamente rasgado ao bel prazer do empregador que terceiriza tudo. Segundo, greve. Empregado que faz greve pode ser terceirizado pelo novo projeto de lei, sim. Basta o movimento grevista se acirrar e o empregador diz: senhores, lamento, depois da greve eu terceirizo todas as atividades. Eu reconheço todos os direitos da pauta de reivindicação, reconheço, mas no dia seguinte eu dispenso todos e contrato pela nova categoria da empresa terceirizada. Nós temos aqui esvaziado um direito constitucional, que é o direito de greve. Nós temos esvaziado. Outro exemplo, e já estou terminando, senhor presidente. Outro exemplo, nós temos esvaziado o direito previsto no artigo 11 da Constituição, o direito de eleger um representante, um representante dos trabalhadores na empresa a partir de 200 empregados. Ora, a empresa basta manipular o número de empregados, terceirizar o suficiente, manter um número menor que 200, ela não cumpre o direito constitucional. Então, esvaziou a norma constitucional ao bel prazer do empregador sob a sua potestade. É a norma constitucional submetida à vontade do indivíduo, o que é absolutamente inconcebível do ponto de vista da efetividade das normas constitucionais. Vou mais um exemplo. A norma que diz da obrigação de inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho tem fundamento constitucional. Aí vem a Lei 8.213, no artigo 91, e diz que é obrigatória a contratação de uma cota de empregados portadores de deficiência nas empresas a partir de 100 empregados e depois escalona um percentual entre 2 a 5%, a depender do número de empregados. Ora, a empresa que terceiriza tudo não precisa cumprir com essa obrigação, ela manipula o número de empregados, ela reduz o número de empregados e ela se livra de uma função social da empresa, que é o de inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Esse é um retrocesso pré-histórico. Perdão. Tem mais 5. Então, agradeço. Se precisar, mais 5. Estou terminando. Bem, muito obrigado. Então, nós temos mais um exemplo. A inserção de jovens aprendizes no mercado de trabalho. Está no artigo 27 da Constituição. Vem o artigo 429 da CLT e diz o quê? Que é estabelecida uma cota de contratação que varia de 5% a 15% para os trabalhadores, de aprendizes nas empresas, proporcional ao 5% a 15% incidente sobre o número de trabalhadores cuja função demanda informação profissional. A empresa pode manipular com a terceirização na atividade fim e esvaziar o sentido dessa norma. Não cumpre a contratação de aprendizes. Portanto, nós estamos aqui com problemas sérios, que são problemas de efetividade de normas constitucionais. A empresa não recolhe INSS sobre a folha de pagamento, porque ela pode terceirizar tudo, então
ela não tem essa obrigação constitucional. A empresa não participa do processo de formação profissional que está previsto no artigo 218 da Constituição. A lei deve estimular as empresas que investem em capacitação e formação profissional. Ora, a lei não tem como incentivar se a própria lei está esvaziando o espaço central da empresa e concebendo uma empresa oca de função social. A empresa tem a função social, sim, constitucional, de gerar emprego direto em suas atividades essenciais. A perda de efetividade das diversas normas constitucionais que aqui elenco torna esse processo, essa dinâmica de terceirização na atividade fim, profundamente violadora da Constituição. E é com convicção que o Ministério Público do Trabalho vem, há algum tempo, articulando com o Procurador-Geral da República, por ocasião do ajuizamento dos recursos extraordinários no Supremo, aqui o ministro Barros Levenhage já se referiu. E no ano de 2014, o Ministério Público brasileiro, na pessoa do Procurador-Geral da República, emitiu um parecer, da lavra do subprocurador-geral Odim Brandão, e que foi ratificado, pelo Procurador-Geral da República, um parecer de 150 laudas, um parecer formidável, iluminado pelo espírito democrático constitucional, em que o Ministério Público brasileiro afirma: terceirização na atividade fim é inconstitucional. Portanto, o Ministério Público do Trabalho não tem nenhuma, senhor senador, nenhuma sugestão de aperfeiçoamento do projeto de lei enquanto não houver a disposição da Casa Legislativa em excluir a terceirização na atividade fim. E por que a terceirização na atividade meio, diante de tudo o que acabei de dizer, ela se legitimaria? Apenas para arrematar, porque a terceirização na atividade meio foi uma reivindicação na década de 90 das empresas que queriam ser mais flexíveis, com o seguinte argumento: terceirizar a atividade meio é uma forma de oferecer à empresa a possibilidade de dedicar seus recursos humanos e materiais ao exercício de sua atividade fim. Ora, então por que agora o discurso se radicaliza no sentido de terceirizar a própria atividade fim? Qual é o fim desse túnel, se não o da absoluta precarização do trabalho, da submissão do valor do trabalho ao desejo do lucro pelo lucro, que não condiz com o espírito conciliatório da cláusula do artigo 1º, 3º, que fala da Constituição, do 3º, que fala em valor social do trabalho e da livre iniciativa. A livre iniciativa está, na verdade, hoje, por meio desse projeto, reivindicando a superexploração do trabalho como solução para o problema econômico, a chamada crise econômica, que desde a década de 90 é argumento para toda tentativa de flexibilização. Portanto, nós não concordamos e não admitimos com nenhuma negociação no plano político, já que somos também agentes políticos, e aqui me sinto à vontade para dizer, porque o Ministério Público é agente político e tem legitimidade para dizê-lo, porque, mais um elemento para finalizar, porque essa terceirização radicalizada nas empresas estatais, sociedades de economia mista e empresas públicas, ela acaba com o regime de concurso público. Se uma empresa estatal, o conselho de uma empresa estatal decide terceirizar quaisquer atividades, é óbvio que não terá que fazer concurso público. Então, nós temos a violação de mais um dispositivo constitucional, que, na verdade, é um princípio, o princípio da impessoalidade, caro ao regime democrático, e podemos retornar à velha situação anterior à Constituição de 88, do apadrinhamento, do uso dos contratos de terceirização para o apadrinhamento, para o superfaturamento, com portas escancaradas à corrupção. Eu finalizo, senhores, dizendo que nós ainda temos esperança. Sabemos que o cenário político é profundamente adverso, lamentamos profundamente que o PL tenha chegado a esse termo, mas nós não desistimos de lutar e certamente já nos preparamos para o day after, para o dia seguinte, e o dia seguinte será a nossa luta pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da terceirização na atividade fim, seja nas empresas estatais, por violação do concurso público, seja nas empresas privadas, por violação do regime constitucional de empresas
emprego direto que é garantido ao trabalhador brasileiro, porque essa é nossa missão constitucional. Arremato dizendo que a nossa associação, aqui tão bem representada, dos procuradores do trabalho, vai fazer sua apresentação, mas que nós temos uma campanha e que eu acho relevante nesse momento. A campanha, nesse momento, pede o veto, né? Já que esse é o momento da análise ainda pelo Senado, mas já começa a traçar o prognóstico da necessidade de um veto a esse PL, e nós temos a campanha no site da ANPT, www.anpt.org.br. Divulguem e peçam a todos que não concordem, não estejam concordando com esse cenário catastrófico para o trabalhador, que assinem o abaixo-assinado, que hoje conta com 13 mil assinaturas. Queremos chegar a um número muito maior de adesões para que os parlamentares e o próprio Procurador-Geral da República, que certamente terá que se defrontar com esse tema, perceba a gravidade do tema. Terceirizar a atividade fim. Por fim, terceirizar é sangrar a Constituição. Sangrar desperdiçando o sangue daqueles que deram a vida por uma Constituição democrática. Mas nós continuamos acreditando e nos unimos a todas as forças que queiram, nesse momento, trabalhar, lutar e argumentar pela preservação dessa sonhada Constituição, que é o reduto das nossas esperanças. A Constituição brasileira é o depósito das esperanças de todos os que acreditam numa sociedade democrática. Muito obrigado, senhor presidente.